Fala galera, bem-vindos de volta ao podcast Spoilers da Vida. Meu nome é Bruno Ribeiro e eu tô aqui para ajudar a desenvolver os melhores hábitos para transformar a sua vida, sua disciplina, seu foco e produtividade. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E essa semana eu terminei de ler um livro chamado Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, e ele traz uma visão muito interessante sobre as pessoas que passam nas nossas vidas, né? Como elas podem contribuir de forma positiva ou negativa e como nós deixamos que elas nos influenciem. Ou melhor, como nós deixamos ser influenciados por ela. Afinal, essa decisão acaba no final sendo nossa, né? E no final do episódio de hoje, eu vou abordar 3 temas, 3 atitudes e comportamentos de pessoas que nos cercam, que podem influenciar e que às vezes a gente nem percebe que elas estão acontecendo. Mas para poder te contextualizar sobre esse tema, é importante que você entenda que nós somos resultado daquilo que a gente faz de forma repetida, com consistência, autodisciplina, foco, tudo isso são alicerces de todos os nossos hábitos, sejam eles bons ou ruins. Quando esses resultados são bons, isso acaba chamando a atenção de muitas pessoas, que se aproximam para tentar entender a mágica simples que você fez para ter esse resultado. O fato é que não é fácil, mas é simples, é replicável, mas exige que você tome decisões que outras pessoas não tomam. Grava isso, o resultado é fruto do seu esforço e escolha. O seu resultado é fruto do seu esforço e escolha. E o que as pessoas não entendem em relação aos seus resultados, elas colocam uma palavra ali que ajuda, né, a elas entenderem, ou elas dão um peso para isso, né, que faz ali sentido para elas, que é o sacrifício. Olha o sacrifício que fulano teve para passar no vestibular. Olha o quanto ele se sacrificou para emagrecer, ou ela se sacrificou para emagrecer. Sacrifício, segundo aí o dicionário, é uma oferenda, um ritual para uma divindade que se caracteriza pela morte real ou simbólica de uma vítima da coisa ofertada. Olha como essa palavra traz consigo aí um peso negativo, né? Quem é que quer morrer para ter um resultado? Eu pelo menos não quero, não sei se você quer, mas eu com certeza não quero. Mas a diferença é que no sacrifício não existe a escolha da morte, ela é imposta. E quando a gente toma uma decisão de mudar, de seguir os nossos objetivos, a escolha é totalmente nossa. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que o resultado é fruto do esforço e da sua escolha. Então não tem relação nenhuma com o sacrifício, ok? Bom, dito isso, você vai reparar que muitas pessoas, e que você pode inclusive ser uma delas, tá? Não se coloque fora desse círculo, querem um resultado, mas não querem o esforço e nem a jornada que leva para esse resultado. Elas querem ser ricas, mas não querem ter que sair da zona de conforto e empreender ou se esforçar no trabalho que elas realizam. Elas querem aquela mega cena da virada, de um dia para o outro eu estou milionário. Muitos também querem o corpo do ator que eles veem ali na televisão, mas eles não querem comer, eles não querem fazer a dieta, malhar direito, eles preferem usar ali uma canetinha mágica do emagrecimento que vai ajudar e de um dia para o outro vai ter um milagre, né? Até passar num concurso público, por exemplo, você vai acabar estudando na última semana antes da prova. Você não quer se sacrificar antes, não é? Afinal de contas, é um sacrifício, né? E quando você tem um resultado que chama a atenção dessas pessoas, logo elas vêm perguntar o que aconteceu com você, como é que você conseguiu, qual foi a sorte que você teve, ou o atalho que você pegou. E aqui a gente chega na primeira atitude das pessoas que podem nos influenciar e nos jogar ali, nos tirar, né? Jogar para baixo, tirar a nossa energia. Certa vez a Thaís, minha filha menor, ela terminou um desenho e ela veio me mostrar, toda empolgada, para mim e para Tati, né? E ela estava entusiasmada, ela ainda era novinha, então aí o desenho dela era naquele estilo mais palitinho, né? Mais parecido com palitinho do que realmente com alguma coisa que você conseguisse identificar de forma clara. E a gente olhou o desenho e mesmo sendo palitinho, já deu para perceber que ela ia ter ali os dons artísticos da Tati. Se você é novo aqui, Tati é minha esposa, tá? E a gente elogiou principalmente a parte dos olhos, porque ela desde sempre teve um grande cuidado para desenhar os olhos, o que chama atenção, né? Geralmente não é uma coisa que a criança foca muito, né? E o Gabriel, meu filho mais velho, ele estava ali sentado do lado, também desenhando, ele olhou para o desenho dela e falou: esse desenho tá horrível, parece um monte de palitinho. E eu lembrei a ele que todos nós passamos pelas mesmas fases de evolução dos desenhos, inclusive ele mesmo passou por essa. E o fato de o desenho dela ter sido elogiado não quer dizer que o desenho dele seja ruim. Que saber reconhecer e elogiar o outro não minimiza a gente, muito pelo contrário, motiva o outro e talvez traga um ensinamento pra gente do que faz sentido, do que é positivo. E aí, já descobriu qual é a atitude que eu tô falando? Minimizar o resultado do outro. Veja,
a gente está falando de irmãos, né? Mas isso acontece o tempo todo, desde a nossa infância. Quando os pais, para proteger ali os filhos, que, por exemplo, não ficaram em primeiro lugar, ou que não tiveram o resultado que eles esperavam, falam alguma coisa do tipo, filha, mas o seu foi muito melhor, foi sorte dela. Ou o seu era muito mais colorido, mas eu não sei nem por que não ganhou. Olha, filho, você lutou muito bem, isso daí foi problema do juiz que não viu a luta direito. Tudo isso constrói no seu filho uma mentalidade que vai fazer com que, quando ele tiver adulto, ele tenha esse comportamento de minimizar o resultado dos outros. Quer ver um exemplo? Você já deve ter visto alguma pessoa no trabalho que olha para alguém que foi promovido ou que recebeu um aumento ali e fala, isso daí foi sorte, esse cara daí é amigo de piscina, ele foi indicação, né, peixe. Eu não sei o que ele fez para merecer. Ou então, não, eu sou muito melhor, eu não acho que o aumento dessa pessoa, a promoção dessa pessoa foi justo. E tudo isso pode nascer ali, quando você ainda é pequeno. Entende qual é a importância do exemplo que a gente dá e como a gente trata esses cenários com nossos filhos? Bom, a segunda atitude em relação ao comportamento humano tem também alguma coisa aí próxima da primeira, mas na maioria dos casos ela tem boas intenções. Então imagina o seguinte diálogo. Nossa, você acorda às 4 horas da manhã, você estuda, treina, trabalha, aí estuda de novo, assiste série, ouve podcast. Olha, daqui a pouco você vai ficar doente, eu não queria isso para mim nem de longe. E de forma genuína, a pessoa pode estar preocupada com você. Mas a escolha, no final, ela é sua. A rotina é sua, o resultado que vai ter também é seu. E óbvio, se isso está te causando algum efeito colateral, como burnout, estafa, ansiedade, você tem que tratar. Você obviamente não vai deixar que isso impacte a sua vida. Mas se isso não está, e obviamente é você que vai saber, isso não é um problema. A pessoa não tem que estar preocupada, ou melhor, ela pode estar preocupada. Você que tem que saber lidar com esses conselhos ou com essas preocupações de forma que isso não mude o seu comportamento. O que as pessoas fazem é jogar as crenças delas para te proteger. Muitos pais protegem o filho porque o filho quer começar a empreender ou ser influencer, né? Nos dias de hoje é bem comum. E eles falam, não vai dar certo, não faz isso, simplesmente porque não foi assim durante a vida deles. Eles não sabem o que é isso. E a atitude de proteger sem entender o que o outro quer acontece porque talvez não seja o que eles querem, o que eles quiseram, e nem o que eles projetam para a própria vida. Mas lembra, quem vive a sua vida é você, quem toma as suas decisões e assume os riscos e também as responsabilidades sobre as suas ações é você. Agora, se você não quer assumir responsabilidade sobre seus resultados, aí sim, aí você continua ouvindo opiniões alheias, vivendo a vida que os outros querem para você, e no final de tudo, você vai se sentir frustrado porque não era o que você queria. Mas pelo menos você tem ali uma grande vantagem. Se der errado, você vai ter a quem culpar. Não foi culpa sua, né? A decisão não foi sua. Mas você acha que realmente isso muda alguma coisa para sua vida, se a decisão veio do outro? Acho que não, né? E para fechar, a última atitude, digamos, ela é a mais engraçada, né? Certa vez eu estava conversando com um conhecido num evento e eu estava falando sobre trabalho, um trabalho que eu venho fazendo, do treinamento, né, desse curso de desenvolvimento pessoal, e conversando sobre o podcast, sobre os meus conteúdos, como é que eu lançava, o que eu estava pensando. E no meio da conversa ele começou a falar que o caminho que eu estava seguindo não era o certo, que eu precisava investir em outro nicho, que um outro nicho era mais lucrativo, que eu devia fazer meus podcasts e vídeos de outra maneira, porque ia dar mais engajamento. E ali naquele momento eu ouvi tudo que ele falou de forma bem atenta, e ele realmente parecia um especialista do assunto. E eu confesso que muitas dicas que ele falou ali, no futuro se provaram até interessantes, né? Mas quando ele terminou, eu agradeci e perguntei, nossa, muito obrigado pelo seu apoio, pelas suas sugestões. Me diz aí, há quanto tempo você faz isso? E para minha surpresa, a resposta dele foi, não, eu não faço. Na verdade, eu sou funcionário público em Brasília. Eu sempre tive vontade de empreender, mas eu sempre tive medo. Eu já comecei até um podcast, mas eu parei, porque eu não tive paciência para ficar criando conteúdo. Então, a terceira atitude que as pessoas têm é dar conselhos, mesmo elas não sendo experientes no tema, não tendo buscado ali o que você está buscando e muito menos alcançado o que você quer alcançar. Imagina receber conselhos de como ficar milionário de um cara que mora ali num quarto e sala com a mãe. Faz sentido para você? Para mim, pelo menos, não faz, né? E aqui vão 3 dos meus conselhos para você que quer realmente ser mais disciplinado, mudar seus hábitos, conquistar já em 2024 os seus objetivos sem se deixar influenciar pelas pessoas que estão ao seu redor, né, no seu ecossistema. Primeiro ponto
Blinde-se em relação a conselhos e opiniões de pessoas que não buscam o que você busca e não estão dispostas a fazer o que você está disposto a fazer. Segundo ponto procure acompanhar pessoas que estão no lugar que você quer chegar e não pessoas que têm aí fórmulas mágicas e rápidas e gatilhos e atalhos que vão resolver os seus problemas de um dia para o outro. Me desculpe te dizer isso, mas isso não existe. E vai ter um trabalho que você vai precisar se dedicar para que você veja as mudanças. E terceiro ponto assuma as responsabilidades sobre as suas decisões e sobre os seus resultados, sejam eles dentro do que você esperava ou diferentes. Aprenda com eles, evolua. É isso que vai fazer com que você cresça. Não simplesmente buscar um novo método, uma nova pessoa, um novo mentor. Não, é a dedicação que vai fazer com que você tenha consistência e que você mude, que crie aí novos hábitos, novos comportamentos e esses comportamentos levem ali a novas ações que vão trazer resultado para sua vida, tá bom? E esse foi o recado de hoje. Curte, compartilha esse conteúdo, deixa o seu comentário e a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.